Qualquer coisa nova que você for fazer na vida, você precisa ter coragem. E é importante saber que coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade que você tem de agir apesar do medo. E nesse vídeo aqui, a gente vai te ajudar a tirar a sua temperatura do termômetro da coragem. Empreender é algo que dá medo. Tem gente que tem muito medo, tem gente que tem um pouco de medo e tem gente que não tem medo nenhum. Normal. Isso varia porque cada pessoa tem um jeito, né? Tem um jeito de lidar com os próprios medos e tem um tanto de medo. Tem gente que paralisa diante do medo. Tem gente que já gosta, adora aquele frio na barriga, se sente empolgado, sabe? É um desafio para muitas pessoas. E nos negócios isso não é diferente, porque o medo aparece, né? Na hora de montar, na hora de colocar um negócio para rodar. Independentemente se você tem muito medo ou se você não tem medo, né? É muito importante você saber lidar com os medos que você tem. Isso porque o medo ele pode te proteger, ele tem essa função mesmo de proteger, mas ele também pode ser uma armadilha, ele também pode te atrapalhar, te paralisar. O Thiago Matos, ele fez uma pesquisa bem legal com empreendedores e ele colocou o resultado lá no livro dele, que se chama Vai Lá e Faz. E ele fala de 3 pontos importantes que as pessoas em geral tendem e deveriam levar em consideração na hora de se lançar no empreendedorismo. E esses 3 pontos são a memória afetiva, o dinheiro e a competência. E eu vou falar um pouquinho de cada um dos 3 agora. O primeiro ponto é a memória afetiva. A memória afetiva ela está muito ligada ao quanto que você se sentiu confortável para errar lá quando você era criança ou quando você era adolescente. Você era uma pessoa apoiada pelos seus pais quando você errava ou não? Era muito criticada, tomava muita bronca? O que rolava? O que acontecia quando um erro aparecia, né? Essa memória, ela te acompanha pelo resto da vida. Então, se seus pais eram para você como uma rede de segurança do trapezista, sabe? Ou seja, estavam ali para te apoiar caso você caísse, a tendência é ficar mais fácil para você empreender, né? E para você fazer qualquer coisa que você queira. Porque se você tiver algum problema montando negócio, você vai ter uma sensação de que algo ou alguém vai estar ali para te apoiar. É uma sensação até inconsciente, sabe? E essa memória, ela é positiva e ela vai estar ali para te apoiar. Você pode não se sentir muito seguro e isso pode te atrapalhar, mas isso também é possível de ser ressignificado. Você pode botar a sua segurança em outras coisas, em outras pessoas. Não tem problema. O segundo ponto é dinheiro. A sua relação com o dinheiro, ela influencia muito na sua facilidade ou dificuldade de empreender. Por exemplo, se você acha que só dá para ter um negócio bom quem já tem muito dinheiro, você está errado. É super possível você empreender sem um grande capital inicial. Analisa a sua forma de pensar em relação a montar um negócio. Além disso, é importante achar o equilíbrio na hora de administrar as contas. Apertar o cinto, sabe? Se as entradas financeiras começarem a diminuir e ter a visão de investir na empresa quando essas entradas elas estão boas. A terceira coisa em relação ao dinheiro é a aversão a risco. No empreendedorismo tem uma boa chance de perder dinheiro, isso é fato. A gente mesmo já investiu 250 mil em negócios que não deram dinheiro e esse dinheiro não voltou naqueles negócios. Perdemos. Faz parte. Mas ter otimismo e confiança de que é possível sim aprender e encontrar o melhor caminho é o que diferencia o empreendedor do não empreendedor. O terceiro ponto é a competência. Aqui a gente não está falando em nível de escolaridade, né? Nível superior, pós-graduação, mestrado, não é isso. A vida acadêmica ela tem uma função muito importante, né? No nosso desenvolvimento, né? Na sociedade, no nosso desenvolvimento como sociedade, mas quando a gente fala de empreendedorismo, infelizmente a gente percebe que o que acontece nas salas de aula está bem distante do que a gente vê na realidade, né, no mercado de verdade. Então, se você acha que precisa estudar muito para começar a empreender, não se engane, tá? Você está errado, você não precisa. Para começar a empreender, você precisa começar a empreender. E à medida que você for empreendendo, você vai perceber o que é que precisa ir fazendo o seu negócio caminhar. E aí o que é que você vai precisar estudar mais para fazer o seu negócio andar como você quer. Se você reparar bem nesses 3 pontos importantes para empreender,
para o empreendedor, o medo ele pode estar presente. Então, por exemplo, na memória afetiva, se seus pais não te permitem errar, no dinheiro, se o seu medo de arriscar for maior do que a sua vontade de ganhar dinheiro, fazendo aquilo que você gosta, de buscar seus sonhos e de ser feliz. Na competência, né, o medo pode aparecer se você acha que precisa estudar muito para empreender e fica com medo e procrastina, né, enquanto investe dinheiro em mais um curso, depois mais outro, antes de verdade começar a fazer e já colocar a mão na massa. Então, com base nesses medos, a gente aqui do Viva Segunda criou o termômetro da coragem, para que você consiga medir e analisar a sua capacidade de agir, né? Aquela sua capacidade de fazer apesar do medo. É legal saber disso, né? É legal ter essa consciência do seu medo, porque assim você vai conseguir se superar. Você vai agir, apesar do medo, você vai agir. Nós decidimos parar um pouco e pensar em uma ferramenta para ajudar os nossos empreendedores nisso. Criamos uma parada bem legal para você. Eu vou pedir para você pegar papel e caneta para anotar, tá bom? Eu vou falar algumas frases e eu quero que você dê uma nota de 0 a 10. Onde 0 significa nunca, né? Quase nunca, e 5 mais ou menos, e 10 sempre. Dá uma pausa e responde, porque eu vou dar o resultado no próprio vídeo aqui, enquanto eu estou falando. E de qualquer maneira, eu também vou colocar as perguntas aqui na descrição do vídeo, tá bom? 1. Seus pais, eles te deixavam brincar livremente? 2. Você se sentia acolhido por seus pais quando fazia algo de errado, sem querer? 3. Você era ouvido pelos seus pais quando contava sobre as coisas que não eram legais para você, quando você era criança ou adolescente? 4. Você é uma pessoa habilidosa em balancear os seus gastos de acordo com a sua renda? Agora isso na vida adulta. 5. O quanto você acredita na frase: os primeiros meses de um empreendedor têm muito trabalho e pouco glamour? 6. Você é uma pessoa do tipo que faz acontecer com o que tem? Você vai lá e faz. 7. Você acredita que a hora certa para começar a empreender é agora? Então, nessas 7 perguntas, você vai dar uma nota de 0 a 10. E agora que você já fez isso, tá? Eu quero que você some essa nota. E vou te dar o resultado agora. Se você fez uma pontuação de 0 a 25, a sua temperatura no termômetro da coragem é baixa. Isso quer dizer que você tem tanto medo, que esse medo literalmente te paralisa. Cuidado! Não é porque a sua temperatura no termômetro da coragem é baixa que você não pode empreender, mas pode ser bem mais difícil para você. Então, olha lá para os 3 pontos que a gente trouxe: memória afetiva, dinheiro e competência, e veja onde é que você pode ir mexendo para mudar, tá? Mudar o seu mindset, mudar como você enxerga as coisas aí. Se você fez entre 26 e 45 pontos, a sua temperatura no termômetro da coragem é média, mediana. Ou seja, você é aquela pessoa que pondera bastante, pensa muito, analisa demais antes de fazer, sabe? Não é uma pessoa que não planeja, mas é a pessoa que fica muito presa, que se prepara tanto que acaba perdendo oportunidades legais. Então, assim, uma hora você vai, né? Mas muitas vezes você perde o time. Faz parte, né? Cada um tem o seu jeito, mas analisar essa sua relação com a memória afetiva, dinheiro e competência também pode te ajudar muito. Se a sua nota foi de 46 a 65, a sua temperatura da coragem é alta. Muito legal. E quando isso acontece, em regra, a pessoa tem medo, né? Mas ela tem um medo bem menor do que aquela vontade dela, sabe? De realizar o sonho. E se a sua vontade te levar para frente e te levar a agir, parabéns! É bem mais fácil para você empreender. O seu foco agora, ele deve ser agir e ir corrigindo os erros ao longo do caminho. Não precisa se preocupar com o seu medo. Se a sua temperatura no termômetro da coragem for entre 66 e 70, ela é considerada altíssima. Cuidado! Uma temperatura muito alta no nosso termômetro da coragem, ela pode gerar atos inconsequentes, sem pensar. Empreender não é ser louco. Você pode até parecer louco para os outros, para muitas pessoas, até meio sem noção, mas no fundo você sabe que você não é louco. Se a sua temperatura for altíssima, então temos 2 dicas para você. A primeira é:
Sempre analise os seus resultados, tanto assim que você ter terminado, como antes de recomeçar. Isso vai ajudar você a não se sentir tão louco assim. E 2, presta atenção se aquilo que você faz tem um real propósito para você. Se tiver, segura firme e vai, tá? Tudo bem. Se não tiver, ou seja, se a sua ambição for apenas dinheiro, cuidado, tá bom? Agora, independentemente da sua temperatura, se ela é baixa, média, alta ou altíssima, pensa aí qual é o passo que a sua coragem te permite dar. Ou seja, qual é a ação pequena que você consegue executar a partir de hoje para fazer o seu negócio andar, para fazer o seu negócio dar certo. Apesar do medo, o que você consegue fazer agora? Se você quiser escolher mais de um passo, tiver muitos passos para escolher, começa com aquele que dá menos medo. Tá aí uma parada simples e fácil de aplicar. Aproveita para compartilhar com aquele seu amigo que você já viu que está meio travado, sabe? Ou que esse vídeo pode ajudar a avançar de alguma maneira. Acho que ele pode ficar bem felizão de receber isso, tá? E a gente também vai ficar muito feliz de você compartilhar. Simbora fazer!